Bitcoin vai bater 100 mil dólares até o final do ano. Assista o vídeo todo que você vai entender o porquê. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Assunção e aqui vamos falar sobre mercado financeiro, economia e política e muito mais. Aproveitando, se você gosta desse tipo de conteúdo, como criptomoedas, investimentos e tudo isso que eu falei aqui no início do vídeo, não deixe de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para continuar acompanhando mais vídeos como esse aqui, beleza? Mas vamos lá. Esse é um dos assuntos mais importantes sobre Bitcoin que eu já fiz aqui no canal. Mas antes, eu preciso falar uma coisa. Recentemente, o Telegram foi bloqueado aqui no Brasil. Ele já foi desbloqueado, mas ele teve indícios de começar a ser bloqueado. O que você acha sobre isso tudo que aconteceu com o Telegram no Brasil? Se você concorda, você não concorda? Deixa aqui nos comentários, porque isso aqui vai ser super importante ao longo do vídeo. Vocês vão entender o porquê. Mas partindo para a tese do porquê o Bitcoin pode e deve alcançar os 100 mil dólares, talvez no final do ano, acredito que sim. Uma aposta minha que eu fiz até no Twitter, que eu deixei lá fixada, que é o Bitcoin pode alcançar 90 mil dólares. Eu quis ser do contra, só para dar uma variada em que todo mundo tá falando que vai bater 100 mil dólares. Então eu resolvi apostar diferente. Voltando ao assunto do Bitcoin, por que ele deve começar a valer os 100 mil dólares? Cidades e países estão aceitando o Bitcoin como moeda oficial, moeda do país e negociações internacionais. E isso entra a teoria dos jogos, que eu vou explicar ao final dessa tese. Temos países como El Salvador aceitando o Bitcoin como moeda oficial. Ah, mas Lucas, El Salvador é um país muito pequeno, não tem tanta relevância. Beleza, mas não deixa de ser um país. Temos cidades dentro da Suíça aceitando o Bitcoin, que é a cidade de Lugano. Novamente, Lucas, mas é uma cidade só, não é um país todo. Beleza, mas lembrando que é a Suíça. A Suíça possui o quê? A dinâmica de ter uma moeda muito forte, de ter uma economia forte, de ter uma economia descentralizada. Então o que eles fazem, o mundo começa a perceber e a analisar de uma maneira diferente, porque qualquer movimento macroeconômico deles mexe no mundo todo. Eles têm muita influência, é um peso muito grande. E também teve uma notícia recentemente de que a Rússia pretende negociar o gás dela em Bitcoin. Por que está acontecendo isso tudo, todos esses movimentos de países aceitando o Bitcoin? Porque se o Bitcoin está tendendo a se tornar o ouro digital, eu fiz uma live no meu Instagram com o pessoal do Clube Cripto, aproveitando, deixa eu seguir lá no Instagram também, que tá o link aqui em cima, que eu falei sobre essa tese da Rússia e de por que ela deve começar a aceitar suas negociações em Bitcoin, não como moeda oficial. Por quê? Ela está sofrendo muito bloqueio, sanções internacionais. Ela está sendo expulsa, basicamente, do SWIFT, é o sistema financeiro de telecomunicações. Então ela vai precisar fazer as negociações internacionais dela em alguma moeda. Obviamente não vai ser na moeda russa, porque não tem tanto valor. Ela vai precisar procurar outras moedas sem ser o euro ou o dólar, porque, como eu falei, ela sofreu sanções dos bancos centrais que controlam essa moeda, onde ela não vai conseguir fazer essas transações financeiras e nem utilizar esse dinheiro que estão depositados nos bancos centrais. Porque a Rússia hoje possui 600 bilhões em reservas internacionais. Isso são o quê? Euro, dólar e ouro. Mas somente 20% da reserva internacional da Rússia é em ouro. O resto está dividido em dólar e euro. E ela foi bloqueada. Como é que ela vai utilizar para fazer as transações dela? Como é que ela vai pagar as contas dela, as dívidas, se ela não está podendo utilizar o dinheiro? E como é que ela vai fazer negociações, receber essas moedas, se ela não está podendo depositar nesses bancos, o euro e o dólar? Então ela está começando a buscar outras alternativas. E qual é uma alternativa? Bitcoin. Canadá também está fazendo isso. O Canadá recentemente passou por um problema onde o primeiro-ministro lá bloqueou as contas de determinadas pessoas porque ele estava apoiando determinados protestos e que, segundo ele, ia contra o governo. E então as pessoas, para ter que utilizar esse dinheiro, o que elas buscaram? Bitcoin, que é um ativo monetário descentralizado. Não tem um órgão centralizador de poder onde determina que você não pode utilizar a rede de Bitcoin, você não pode transferir para quem você quiser os seus Bitcoins. Não existe isso. Essa é uma das maravilhas do Bitcoin. E isso leva apoiadores políticos dessa criptomoeda a ganharem força, principalmente nesses países onde os governos têm tendências ditatoriais, que é o que está acontecendo com a Rússia, talvez com o Canadá. Ah, mas o Canadá não é uma ditadura. Mas quando você bloqueia determinadas contas, você está tendo um ato de centralização de poder. Isso é o quê? É um domínio de poder muito grande que o Estado, o governo adora, mas faz muito mal para a nossa sociedade. E eu acredito que mais países ao longo do ano vão começar a aceitar o Bitcoin como moeda oficial. Eu apostaria no Equador. Vou deixar aqui gravado, falando que a minha aposta é para o Equador e que se o Equador for aceito, tá? Eu quero que todo mundo se inscreva e curta esse vídeo aqui para poder impulsionar e mostrar que nós aqui dessa comunidade acertamos primeiro
que todo mundo. E com isso entramos na teoria dos jogos. O que é a teoria dos jogos? Que é retratada no filme Uma Mente Brilhante com o ator Russell Crowe. Fica essa recomendação aqui para vocês assistirem e entenderem melhor o que é isso. Mas vamos lá. Você pega, tem duas pessoas e as duas pessoas querem ocupar o espaço todo, mas só que elas ficam ali brigando, dividindo. E aí, se eu me aproximo desse lado, eu ocupo o espaço que era dessa pessoa aqui. E esse lado aqui, para não perder o espaço, ele começa e vem para o meio. Então, ninguém quer perder o espaço. Então, pegando dessa teoria, é o que está acontecendo com o Bitcoin. Quanto mais pessoas, países e empresas vão aceitando o Bitcoin, outras empresas ficam com receio de perder o seu espaço no futuro e se sentem na necessidade de querer começar a aceitar o Bitcoin para no futuro, quando ele for aceito, se ele for aceito, que eu acredito que ele vai ser aceito, ela já está bem posicionada nesse setor. Então, por isso que está nessa teoria dos jogos. Acaba sendo um jogo de xadrez, porque você tem que pensar no movimento do outro para que você não perca o jogo. É basicamente isso. E a geopolítica é um jogo de xadrez. Quando você faz algum movimento, você já tem que pensar no que o outro pode fazer. E o mundo é isso. Quando El Salvador aceita, ele está dando uma resposta para o mundo, mostrando que o Bitcoin pode se tornar uma moeda oficial. E ela tem uma quantidade limitada. Ela precisa necessariamente ser valorizada. Vão existir 21 milhões de unidades de Bitcoin. Só que ao longo do tempo, algumas unidades vão ser perdidas e já foram perdidas. Então o ativo fica mais escasso ainda. Economia básica. Se um produto é escasso e ele é muito demandado, logo ele vai ser muito valorizado. É a lógica. E quando governos começam a sancionar os outros, ou quando os governos começam a ter controle da moeda, você pode até achar que o caso do Canadá foi isolado, mas não. Pensa que no Brasil já tivemos o confisco. Por mais que hoje seja mais difícil, não é impossível. Estamos vendo no nosso vizinho, Argentina. Argentina, o governo está tendo controle da moeda. Você não está podendo, o argentino no caso, não está podendo comprar $200. Ele tem um limite de câmbio que ele pode fazer. Ele vai ter que recorrer ao câmbio negro, ao Bitcoin. Provavelmente o Bitcoin pro argentino custa muito mais caro do que no mundo todo. Porque se ele precisa comprar, lá para ele vai ser mais caro. Ah, mas o Bitcoin não é um ativo global? É, mas em determinados locais a gente não pode esquecer que tem a dinâmica social da moeda. A moeda argentina perdeu muito valor ao longo do tempo. E se tem poucas pessoas querendo vender bitcoins dentro da Argentina, porque se eu vendo para você que é argentino, eu estou vendendo em peso argentino. E quem quer peso argentino como moeda? Ninguém quer aceitar. Logo, o Bitcoin fica mais caro ainda para o argentino. E por último, não podemos esquecer que o governo sabe das nossas transações e tem parcialmente um controle. Como assim? Imposto de renda. Deixa de declarar seu imposto de renda aí se você comprou uma ação para ver se o seu CPF não é bloqueado, se você não pode viajar, tirar passaporte, fazer empréstimo, abrir conta em banco. Basicamente isso, o governo tem um controle da sua conta bancária, da sua vida financeira, através do imposto de renda. E imposto de renda é no mundo todo. Agora, se você tem Bitcoin, beleza que você precisa declarar, mas você tem o direito de fazer o que você quiser com o seu dinheiro. O Bitcoin é uma proteção contra governos tiranos ou qualquer governo que seja. Como eu falei no início do vídeo, da pergunta que eu fiz sobre o Telegram, é basicamente isso. Se eles bloquearam o Telegram, quem garante que eles não possam bloquear sua conta bancária em algum dia? Digamos assim, você está num grupo do Telegram de um determinado político, mas você não apoia o político, você está ali nesse grupo somente para ver quais são as propostas dele, para ver se condiz com a realidade, para ver se ele não está postando fake news. Mas vai que algum ministro do STF bloqueia sua conta somente porque você está num grupo do Telegram, mas você olha assim, mas eu nem apoio esse político, eu só estou no grupo ali porque eu quero saber das propostas políticas dele. Ele olha assim, não interessa, você está ali, apoia, é apoiador do grupo dele, está engajando o grupo dele e a gente não quer isso. A gente está bloqueando as contas bancárias das pessoas que estão participando ali. Que isso? Você olha assim, não acredita, não deixa de ser uma forma de controle e nada impede de alguém fazer isso, o STF fazer isso. Vai ter burocracia? Vai, mas não deixa de ser uma proposta política. Você pode achar surreal, mas isso pode existir e pode acontecer. Então por isso que é fundamental a gente proteger o nosso dinheiro contra essa tirania que está ao mundo. Não é tirar o dinheiro do Brasil, a gente está tirando o Brasil do nosso dinheiro. Se inscreva nesse botãozão vermelho aqui embaixo, dê o like e deixa aqui nos comentários se você acha que o Bitcoin vai bater os $100 mil ainda esse ano, porque $100 mil ele vai bater algum dia, a gente não sabe quando. Eu aposto ano que vem. Nos vemos no próximo.